Olá, sejam muito bem-vindos ao Segurança Patrimonial. Segurança Patrimonial é um programa que busca levar conhecimento a todos vocês que são investidores e que querem, de alguma forma, construir ou aumentar o seu patrimônio. O nosso objetivo aqui é sempre levar as informações de forma precisa e, para isso, hoje nós temos dois convidados. Eu vou falar primeiramente com o João Eustáquio. João Eustáquio é o fundador da CEO Express. Olá, João Eustáquio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença e pela confiança no programa. Eu gostaria que você se apresentasse. Olá, Renata, tudo bem? Obrigado aí, primeiramente, prazer estar aqui com você. Como você bem disse, atualmente eu estou como consultor da área de negócios, estratégia de negócios. A minha empresa ela se chama CEO Express e o intuito do negócio, da criação, né, desde quando eu concebi isso lá atrás para me tornar consultor, é dar um direcionamento para os empresários que querem profissionalizar o seu negócio, né? A ideia, então, é a gente ter um direcionamento para que esses empresários consigam fazer com que suas empresas sejam cada vez mais eficientes e mais profissionais, né? Então, toda essa minha experiência e bagagem de 23 anos de história profissional, que começou desde a minha área inicial na área de publicidade e propaganda, e que terminou num processo de quase 18 anos atuando com o mercado de franquias, né? No final agora como executivo, como diretor da área de expansão de uma rede de clínicas odontológicas franqueadas, me permitiu gerar conhecimento para que hoje eu pudesse dar esse apoio, esse suporte em empresários que buscam renovar e reestruturarem seu negócio, né? Desde uma modelagem do negócio do zero até o chamado hoje turnaround, né? Que está muito em voga e que a gente trabalha e atua para poder direcionar e encaminhar esses empresários para uma gestão bem feita do negócio. Perfeito. São 23 anos de experiência, né, João? Ou seja, Exatamente. tem muita bagagem aí, vamos contribuir muito com os investidores. Gostaria também de chamar a Patrícia Lamana. Patrícia Lamana, muito obrigado pela confiança. Patrícia Lamana é empresária, corretora, 13 anos morando em Orlando. Nós vamos conversar muito sobre o investimento fora do país, especificamente nos Estados Unidos, é onde a Patrícia tem uma grande experiência aí para dividir com a gente. Gostaria, Patrícia, que você se apresentasse. Gente, um prazer estar aqui com você, Renata. Obrigada pelo convite. João, parceiro de muitos anos, né? Eu sou mineira, atuo também há mais de 20 anos no segmento de consultoria de negócios, marketing estratégico e mercado imobiliário, né? Aqui nos Estados Unidos, eu tenho a minha imobiliária e auxilio pessoas a praticamente construir e gerenciar patrimônio através do mercado imobiliário. E seja como consultora de negócios, ou seja como broker com imóveis, a ideia, o objetivo da minha atuação é sempre com foco no aumento e no cuidado com o patrimônio. Perfeito. Muito obrigada, Patrícia. Hoje vamos dividir muito aqui assuntos importantes. Eu sei que você tem uma bagagem aí, uma experiência muito grande na compra e venda de imóveis, né? Nós chamamos aqui de internacionalização do patrimônio, né? Isso vem acontecendo de uma forma bem expressiva. João vai saber, né, muito bem sobre isso, João, que a reforma tributária ela é já uma realidade, né? Durante 30 anos acreditava-se que era uma utopia, né, que a reforma tributária não chegaria. Desde o advento da Constituição Federal de 88, fala-se em uma reforma tributária. Realmente o sistema tributário brasileiro, ele é um sistema oneroso, é um sistema complexo, e isso, em algum momento, era necessário essa reforma, e agora chegou, é uma realidade, né, com a emenda constitucional 132, agora de 2023, e agora com a lei complementar 214, que tende ainda a regulamentar. Porém, é uma reforma que ela tem um período, né, um período de transição, de acordo com o planejamento, até 2033, né, para que ela possa ser implementada de forma completa, enfim, mas já vem criando alguns movimentos, principalmente no mercado imobiliário.
porque tende-se a uma incidência tributária que não existia até o momento, principalmente na pessoa física, como contribuinte regular de ICMS, né? Isso não acontecia até o momento e agora substituiu, né? Nós vamos para o IVA dual, que é IBS e CBS. Então, com isso, a pessoa física, de acordo com a Lei Complementar 214, ela passa a ser um contribuinte regular e isso deixa o mercado um pouco temeroso, né? Nós vamos hoje começar a desmistificar um pouco sobre isso, principalmente com o mercado de investimentos fora do país. Eu acho que isso é uma informação muito importante, muitas pessoas desconhecem qual que é o procedimento, como que pode ser feito, o que pode ser feito, e a Patrícia vai nos orientar também com relação a essas aquisições, né, como que isso acontece fora do país. Mas eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre os investimentos, você que lida com frequência com investidores, né, sabe como que pensa o investidor, e nesse momento aí a reforma tributária balançou um pouco o mercado de investimentos, como é que você enxerga isso? Então, eu acho que, primeiro que é um negócio muito nebuloso ainda, né, acho que é muito legal ter um meio desse igual o seu para poder trazer a informação de forma didática, né, e com a linguagem que as pessoas vão conseguir absorver. E separar isso em temas da forma que você está fazendo, eu acho que colabora muito para esse entendimento, né. Fato é que, dentro de um contexto contábil, né, a realidade já existe, não tem como a gente fugir dela. Alguns ainda acreditam que não vai rodar, né, por uma questão, acho que talvez macro, do contexto político que a gente vive, mas fato é que as votações já foram feitas e isso já está encaminhado e os próximos 10 anos vão ser 10 anos de adaptação. De adaptação, de mudança. Já me falaram sobre isso, João. Olha, a reforma da Previdência não vai passar. Eu falei, já passou, já foi aprovada. A emenda constitucional já alterou a nossa Constituição, já existe uma lei complementar que já foi publicada. Então, ou seja, instituindo a tributação, o que precisa ser feito agora é uma adaptação, né, João? Patrícia, fala para a gente um pouco, você como corretora aí nos Estados Unidos, já começou a sentir um pouco do reflexo? As pessoas buscam um pouco mais a aquisição de imóveis, já começaram a te perguntar a respeito disso? Como que funciona seu trabalho aí? Olha, sabe o que é interessante? Não somente a reforma tributária, que é algo que de fato impacta, né? Mas qualquer turbulência, qualquer boato, qualquer possível alteração ou instabilidade interfere na pesquisa, na busca e até nas dúvidas que os clientes têm em relação à transferência de patrimônio, à compra de imóveis. Sim, isso é muito, muito comum, né? Porque Sim. O brasileiro, aí eu vou falar especificamente do mineiro, né? Ele é muito pé no chão, ele é muito realista. Sim. Então, quando existe um movimento que ele acredita que possa, de alguma forma, mudar a sua perspectiva com relação ao crescimento e proteção do seu patrimônio, ele começa a criar movimentos, né? Ele começa a se movimentar, pesquisar, e o João, com toda a sua experiência, aí, ele sabe como que o investidor pensa, né, João? Investidor mineiro, podemos falar assim, ou brasileiro, de um modo geral? Acho que o mineiro ele tem um quê de mais desconfiança, a gente sabe disso, né? É aquela história, né? Quanto você está ganhando nisso, né? Será que isso aí mesmo? Quanto você ganha, quanto eu ganho, quanto nós ganhamos, né? Isso já tem a... O fato é que, assim, o que eu percebo, quando a pessoa chega querendo investir em algo, né? E é independente que seja imobiliário ou num negócio ou até mesmo no mercado financeiro, ela vai avaliar os riscos daquilo para poder acontecer, mas via de regra todo mundo que pensa em investimento pensa naquela história de que investir em terra não tem erro, né? Não erra. Então, assim, nessa lida desde a época do banco, né, quando eu lido com empresários, que eu consigo enxergar ali a necessidade e a demanda de empresários, fomentando financiamentos para as empresas, a gente conseguia enxergar que muitas vezes o empresário era muito rico, porque ele fazia muitos investimentos em imobilizados, nesse caso imóveis, e as empresas estavam pobres, porque eles drenavam o caixa e não trabalhavam um planejamento ali, não trabalham um planejamento para as empresas, para que elas consigam ter consistência financeira e consigam passar por percalços, como a gente está acontecendo agora, que é a taxa de juros muito alta, né? Exatamente. E uma série de outras conjunturas que vêm dentro desse contexto político que a gente vive e que isso acaba afetando, né? Então, quando eu pego agora
e fazendo analogia para um investidor que chega e fala, eu quero investir numa franquia. Investir numa franquia não é igual você investir no imóvel, que você vai comprar um negócio, ele vai rentabilizar, ele vai ter ali a sua geração de caixa, seja por locação ou não, ou por algum tipo de valorização que ele vai ter. Você está comprando trabalho, né? E aí é que muitas vezes a gente quebra o paradigma desse empresário, né? Desse possível empresário. Então, eu costumo acompanhar assim, pessoas que eu mentoro ali no sentido de que saí de um emprego, recebi uma grana, seja por um acerto ou juntei o dinheiro da vida toda e quero empreender. Primeira pergunta que eu faço é: você vai empreender por quê? Né? E muitas vezes o direcionamento não, cara, pega o seu dinheiro e vai investir no imóvel, vai fazer uma aplicação financeira de segurança, dependendo do grau de risco e apetite que você tenha. Mas fato é que o imóvel, ele é ainda assim um dos maiores fatores de investimento das pessoas, das quais eu lido com elas, né? E eu acredito que a diversificação é necessária, mas, e principalmente agora no Brasil, com a reforma tributária, precisa ter muita atenção a isso, né? É muito comum as pessoas fazerem investimentos. Eu mesmo sou um que fiz investimento num estúdio, num apartamento em São Paulo, a fim de que eu tivesse uma renda passiva, né? Através de locação por temporada, o chamado short stay, né? Airbnb, Booking, por aí vai. E começo a querer entender como que isso vai ficar a partir de agora, né? Porque a tributação na pessoa física, já que o apartamento está em meu nome, eu não tenho ali uma estrutura de hold ainda pensando talvez num direcionamento, um planejamento melhor sobre isso, mas como vai ficar essa tributação? Vai ser os 27,5 na veia ali, né? Eu vou ter que declarar assim como eu declaro uma locação normal, residencial, que tem aquele carnezinho do leão, enfim. E tem os outros investimentos também que de repente você faz, vai incorporar, você vai construir algo para poder vender, né? E quase 100% dos empresários que já estão consolidados que eu conheço, eles têm esse mesmo sentimento e essa mesma visão. Insegurança, assim, né? É uma insegurança. O que que acontece? Mais do que a tributação sobre a renda, porque isso em algum momento iria acontecer, né? As pessoas que vivem de renda passiva, com locação, né, de imóveis via Airbnb. Então, a tributação, mas o que vem impactando muito o segmento e que cria um pouco de dúvidas e até mesmo com relação ao investimento é com a pessoa física como contribuinte regular. Né? Então, ou seja, até então a pessoa física não era contribuinte de CMS, de ISS. E agora com a mudança, né, o IVA dual, ela passa a ser um contribuinte regular a depender do que ela consegue, né, arrecadar durante um ano, dependendo do volume que ela consegue, ela passa a ser um contribuinte de IBS e contribuinte de CBS. Então isso começa a criar um movimento onde as pessoas falam, e agora? Eu tenho mais um tributo para pagar? E aí as pessoas começam a se movimentar e tentar, de alguma maneira, como que eu vou trabalhar o meu patrimônio? Será que eu vou concentrá-lo no Brasil? Será que eu posso adquirir um patrimônio fora do Brasil? Só que aí, Patrícia, eu gostaria muito do seu esclarecimento, por quê? A ideia que se tem para que eu possa adquirir um imóvel nos Estados Unidos, por exemplo, aí você está em Orlando, né, na Flórida, enfim, eu tem que ser milionário, tem que ser multimilionário. É possível que uma pessoa inicie, por exemplo, eu quero iniciar o investimento no mercado imobiliário, mas eu não tenho imóvel no Brasil. Eu quero iniciar já no mercado internacional, eu quero dolarizar esse recurso. Como que funciona isso? Conta para a gente um pouco dessa experiência. Eu sempre gosto de comparar, né, o investimento no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, com qualquer outro investimento. Então, por exemplo, existem alguns mitos. Assim como para investir na bolsa, você não tem que ser milionário, você só tem que ter o primeiro passo, dar o primeiro passo. Investir em imóveis aqui também é bem por aí, né? Por exemplo, imóveis nós temos de todos os valores. A gente tem, principalmente aqui em Orlando, que quando se trata de short stay, como vocês chamam, imóveis que são alugados por temporada, quando a pessoa investe nesse tipo de imóvel, ela investe no mercado imobiliário e no mercado de turismo ao mesmo tempo, né? E temos imóveis de condo, hotel, como se fosse uns flats, um quarto, 2 quartos, a partir de tipo $60 mil. Então, você pega um imóvel desse, pega 30% de entrada, se torna algo bem viável, mesmo com a cotação, né? E aí muita gente já continuando, emendando essa pergunta numa outra, nossa, mas às vezes para eu dar uma entrada de 40, 50 mil dólares, eu estou isso vezes 6 ou vezes 5, aí eu falo, peraí, mas o seu ganho também vai ser vezes 6, vezes 5, né? Enfim, a gente não pode muito usar o câmbio
para avaliar a lucratividade do investimento aqui. Até porque a maioria, tá? A grande maioria dos investidores internacionais, não só brasileiros, como de outras partes do mundo, porque eu atendo vários, né? A ideia é construir patrimônio com a receita gerada em dólar. Sabe? Uhum. Então, sempre a ideia é imobilizar ou trazer do Brasil ou de qualquer outro país o menor capital inicial possível e, a partir dos rendimentos com locação, sejam eles de long term ou de short term, pagar a prestação e construir aquele patrimônio em dólar, entendeu? Então, a renda dele será em dólar e a receita... e o patrimônio será construído em dólar. Tá, aí quando você fala, né, tá bom, vão pagar com o rendimento que ele vai fazer, né, que ele vai ter. Aqui no Brasil, a taxa de juros está astronômica, né? A gente está falando de uma Selic a quase 15, tendendo a passar de 15, né? E aí, quando você fala de um financiamento imobiliário, isso acaba ficando cada vez mais inviável, porque por conta da taxa de juros, obviamente. Tudo bem que você pode ter oportunidade de compra. Não, Brasil. Estou fazendo analogia do contexto para o Brasil. Mas aí, quando você pensa em adquirir um imóvel desse nos Estados Unidos, como que é o trânsito disso, assim? Porque eu sei como é que funciona, porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? Mas eu acho que é bem oportuno você explicar o quão fácil, né, entre aspas aí, se torna fazer um financiamento imobiliário também nos Estados Unidos, né? E eventualmente as cotas que você pode também investir em algum determinado tipo de empreendimento que você vai fazer, principalmente aqueles com tendência à alocação por temporada, o short stay, né, o Airbnb, o Booking e por aí vai, né? Como é que funciona isso? E aí, Renata, fazendo um parâmetro para a gente aqui, né? Como que seria essa questão tributária de mandar esse dinheiro lá para fora, pagar um financiamento lá fora, e esse rendimento está lá fora, e aí eu vou deixar esse dinheiro lá, porque eu sei que hoje as contas globais permitem que a gente faça isso. O dinheiro vai estar em dólar, ele vai estar rendendo em dólar. Por mais que tenha Trump fazendo qualquer coisa, a estabilidade da moeda americana não tem nem que discutir, né? A preocupação sempre, né, que a pessoa precisa ter é com toda a sua declaração e todo o sistema tributário brasileiro para que ela transfira o recurso de forma regular, né? Isso evita aí qualquer questionamento relacionado ao fisco, porque você falou agora há pouco que a nossa taxa de juros aqui é elevada. Imagina uma multa, né, do fisco, não quero nem pensar. Imagina uma penalidade do fisco. Então, isso pode comprometer o seu patrimônio, Patrícia, de forma significativa, se a pessoa não transfere o recurso de forma regular, faz uma aquisição de um imóvel fora do país e, de alguma forma, ela é fiscalizada aqui no Brasil e descobre que foi feita uma transação que não estava em conformidade com a norma vigente. Então, isso pode, ela pode fazer uma compra vantajosa, ela vai ter o retorno em dólar, né, que é uma moeda forte, mas ela vai ser penalizada. Então, eu sempre falo que tem que ter esse cuidado no momento de fazer uma aquisição. Existe a tributação, não vamos entrar aqui em detalhes, mas em especial o IOF, né, precisa ser analisado sobre isso. O ganho de capital, se for um imóvel que ela vai comprar para revenda, né, então, ou seja, existe o ganho de capital, ela vai trabalhar esse recurso no Banco Internacional, ela vai fazer a compra por meio de uma conta, né, uma conta garantia, uma conta segura, né, que nós aqui trabalhamos muito, isso é muito comum acontecer. Então, ou seja, a orientação que eu sempre passo é essa, sabe, João? Para que você tenha a cautela necessária e para isso é necessário um planejamento. Então, ou seja, quero comprar um imóvel fora do país, gostei do programa, segurança patrimonial me passou uma informação relevante, mas sem um planejamento você não consegue. Foi o que você falou agora há pouco. Quando uma pessoa que tem um recurso, recebe um recurso, seja de uma herança, ou seja, né, um rendimento ali de uma empresa, prêmio na loteria. Um prêmio na loteria ou coisa nesse sentido, a pessoa fala assim, olha, e agora? Né, o que eu vou fazer? Vou montar uma empresa. Mas ela não é empreendedora, ela não sabe gerir um negócio, ela não sabe administrar um negócio, e ela vai perder todo aquele recurso. Então, eu vejo que muito analisar o perfil do investidor,
né? Qual que é o seu perfil? O seu perfil é empreendedor? O seu perfil é um mercado um pouco mais seguro? E quando falamos em imóvel, seja no Brasil ou seja fora do Brasil, não deixa de ser um investimento que traz uma certa segurança, comparado ao empreendimento que Sim. você não sabe ali o que vai acontecer. Tangível, né? Pelo menos você apalpa ali, né? Você consegue pegar, Na pior pisar, das né? hipóteses, eu vendo. Agora, se eu invisto numa empresa e essa empresa ela não consegue, né, desenvolver no mercado, ela perde o valor, eu não tenho o que fazer com essa empresa. Envolve também expertise e trabalho. Exatamente. Né? Então, isso é com relação a essa parte tributária, segurança, como que eu faço essa transferência, né? Tudo isso tem que ter um planejamento prévio, faça a transferência de forma regular, isso é sempre que eu oriento as pessoas, porque a penalidade ela é alta se você não seguir o rito correto de transferência de capital para o recurso estrangeiro, né, estrangeiro para um banco você, internacional. Patrícia, porque a pergunta que foi a primeira que eu fiz, que a Renata até respondeu bem sobre essa questão do contexto tributário e da segurança que você tem jurídica que precisa ter, né? No seu trabalho, você tem essa orientação também, né? Para a pessoa que queira investir, você consegue direcionar isso, né? Porque não é simplesmente, vem cá que eu sou sua broker, né? Ou sua corretora e tá tudo certo. Você consegue dar essa orientação, né? Como é que funciona aí? Sim, com certeza. Assim, acho que um dos principais erros que acontecem, sabe, que eu vejo, as pessoas se auto-orientando. Entende? Isso, infelizmente, acontece. Do mesmo jeito que a gente brinca, né? O Dr. Google, por exemplo, a pessoa fica com uma dor, fica não sei o quê, e quer se automedicar. Infelizmente, com a facilidade ou o volume de informações que a gente tem disponíveis, muitas pessoas querem se auto-orientar, né? E trocam um Reels, um isso, um aquilo, por uma, de fato, orientação legal. Porque é um processo jurídico, é um processo que envolve assim, vários aspectos, né? E principalmente se tratando de segurança patrimonial, é importante que a pessoa se oriente propriamente. Uma coisa que você perguntou, João, foi sobre financiamento. Foi sobre se é fácil, se não é, financiamento e taxa de juros. Isso eu acho muito importante colocar. Porque nós temos realidades diferentes. Né? É interessante porque eu tenho tanto o background da cultura de viver isso no Brasil, quanto aqui. Né? E a gente acompanha há muitos anos, há mais de 20 anos, os altos e baixos desses dois cenários. Então, a taxa de juros aqui, por exemplo, nós estamos vivendo no momento uma das taxas de juros mais altas da história dos Estados Unidos. E é quanto? Não ria. Estamos falando de 7% ao ano. Olha aí. Tá? No investimento imobiliário. Entende? Então, assim... Está alto, muito alto. E no normal, quanto que é, assim? O normal seria uns 3,5 ao ano. Só que já faz em alguns anos, entendeu? Isso vem crescendo e agora já estamos nesse 7 há um bom tempo. Então, assim, isso é uma coisa muito diferente. Outra coisa, estou falando de Estados Unidos, Flórida, porque as regras, as leis e tudo variam de estado para estado. Tá? Mas, por exemplo, outra questão cultural, capitalismo. Os Estados Unidos é um país capitalista, então o que ele puder fazer para poder atrair, não é que ele é bonzinho, ele é capitalista, e ele quer atrair o dinheiro não só dos americanos, como do mundo inteiro. Então existem programas específicos de financiamento para estrangeiros, entendeu? Enquanto um americano compra um imóvel com, por exemplo, 5% de entrada, o estrangeiro vai precisar de uma entrada maior, de 25% ou 30%? Vai. Mas é uma simplicidade, entende? Lembro, para as pessoas aí que se auto-informam online, não é fácil, não é que é não exigência de documentos, é que são programas específicos para cada perfil, todos com o objetivo de quê? Atrair o dinheiro, porque nós estamos falando de um país capitalista, né? E que quer atrair esses investidores. E existe uma oferta muito grande de imóveis? Como que funciona o mercado aí? O mercado é aquecido? Existe uma oferta significativa de imóveis? Qual que é o perfil de imóveis normalmente que tem essa maior disponibilidade? Imóveis para, né, seria uma renda passiva, locação por temporada. Eu sei que você atende vários perfis de clientes, né? Clientes que compram imóvel para residência, né? Pessoas que compram para renda passiva, mas qual que é hoje o mercado? Ele está aquecido? Ele tem uma oferta expressiva de imóveis? Sim. Vamos lá, o mercado, ele é de forma geral bastante aquecido, tá?
aumenta, dependendo dos acontecimentos mundiais e econômicos, aumenta um pouco a especulação, muda um pouco o tempo de tomada de decisão, mas a rotatividade do mercado ela é constante. Entende o que eu quis dizer? Uhum. Eu percebo essa característica. Quando a gente fala de tipos de imóveis, porque estamos em Orlando, é muito padrão pensar de cara no imóvel de short term, no que aluga para temporada, no que aluga para férias, né? Mas nós temos outros perfis de imóveis também. Nós temos o imóvel de moradia, nós temos imóveis comerciais, que são salas comerciais, e nós temos também lotes de imóveis onde o João até comentou mais cedo que muitas vezes junta-se um grupo de investidores, 3, 4, monta-se uma empresa e cotas, exatamente, daquele investimento. Não tem nada a ver com timeshare, com essas cotas de imóvel, não. É como se fosse uma SPE aqui no Brasil, né? Uma constituição de uma SPE, só que nos Estados Unidos. Só que aí essa parte aqui é muito mais simples. Sim. Né? Essa parte é muito mais simples. Por exemplo, estrangeiro pode chegar aqui e abrir uma empresa, entendeu? Ou individual, ou com outros sócios, e fazer investimentos, gerar este patrimônio, né? Enfim, construir este patrimônio em nome da empresa. Entendi. Olha que legal que isso diminui muito a capacidade o seu poder de compra aumenta com isso daí. Exatamente. Vamos juntar uns 10 amigos e vão investir nos Estados Unidos, constituir uma... Eu não sei se o termo é SPE que usa aí, né? Sociedade de Participação. Mas, enfim, é um facilitador que tem, né? Sim. É uma forma, né? Mas isso abre para a gente, João, um gancho importante sobre a administração desse patrimônio no Brasil. Você que tem experiência com os investidores, quanto à administração do patrimônio na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Eu entendo que investimentos, né, dessa monta, dessa forma que a Patrícia nos orientou, é muito melhor a administração desse patrimônio por meio de uma holding, por meio de uma PJ. Como que você enxerga o investidor brasileiro? Ele está fazendo esse trabalho por meio de pessoa física, ele está se preocupando em se organizar por meio de uma pessoa jurídica, né? E o modelo mais comum que encontramos aí é o modelo da holding. Como é que você vê isso no mercado e esse movimento, principalmente com a proteção, né, dos encargos tributários? Então, vou falar da experiência que eu tenho com o empreendedor, né? Voltado para se estabelecer ali de forma estruturada para que ele consiga cada vez mais ter segurança e ter um planejamento tributário tanto na pessoa jurídica, e aí é uma discussão que é uma outra pauta para a gente aqui, né? E que também tem muito a ver com a reforma, a gente tem que tomar esse cuidado, mas também na pessoa física, assim. E o que eu tenho percebido é que cada vez mais o termo holding no Brasil já ficou muito comum, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu entrei no banco, quando se falava em holding, se pensava em megas empresas que tinham uma holding estabelecida, que era a empresa mãe, e que tinha suas subsidiárias ou as pessoas achavam que eram até filiais para poder se estabelecer. E aí quando você vem para o mercado hoje, né, a realidade de hoje, aliás, você pega pessoas comuns, né? Eu mesmo, se eu quiser, eu posso constituir uma holding para poder colocar imóvel ou empresa ou participar societariamente de outras empresas, ao invés de eu ser o sócio, né, de um determinado empreendimento. Vamos pensar aí na minha realidade de empreendedorismo, né? E colocar o meu CPF como sócio de uma empresa constituída, eu tendo uma empresa de sociedade de participação, né, de uma holding, vamos falar assim, né, ela passa a me dar mais organização e planejamento na parte tributária, né, eu entendo dessa forma. E aí quando você começa a enxergar os empresários, boa parte estão migrando para isso também, né? Eles estão tendo essa visão, e uma das orientações que eu faço sempre, quando eu vou fazer uma análise de contexto de um negócio, um diagnóstico inicial, é entender qual que é a realidade desse empresário na pessoa física, para poder entender como que isso está refletindo na pessoa jurídica. Que ele pode, exatamente. Isso, João, é uma ideia, muitas vezes, a pessoa tem uma ideia equivocada do que é uma holding. Sim. Começou com essa ideia que você passou, que a holding era só para empresas de grande porte e que não era uma realidade. Depois, a holding começou a aproximar do micro e do pequeno e do médio empresário com a busca ali de proteção, principalmente
com relação à sucessão, né? Como você diminui, você organiza o seu patrimônio para evitar aí encargos tributários com a sucessão. E se limitou a isso, né? Então, ou seja, eu falo que as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada do que é uma holding, porque a holding, ela pode ser uma holding com esse objetivo, né, de caráter sucessório, uma holding familiar, ela pode ser uma holding mista, que ela tem o objetivo de ter participação societária e de movimentar um negócio, né? Mas holding em si, o que é uma holding? Holding não é uma empresa, holding é um modelo jurídico de gerir e administrar um patrimônio. E quando você fala em holding para gerir e administrar um patrimônio fora do país, eu entendo que ela é uma forma mais segura porque você administra cotas, né? Aquele patrimônio pertence a uma holding e você é, né, como sócio dessa holding, você tem cotas e você administra um patrimônio que ele é mais fácil de você, de forma tributária ou até mesmo na gestão, você não administra o patrimônio em si, palpável, tangível, né, que é o bem, mas as cotas daquela empresa. E com isso você se organiza, né? Você se organiza como empreendedor, você se organiza como um investidor e você tem aquela tranquilidade, porque existe no Brasil, Patrícia, uma proteção para, nós falamos assim, não é uma proteção, falando do outro lado está prejudicado, né? Sim. Mas a pessoa jurídica, ela tem um amparo legal, onde você consegue gerir e administrar o seu patrimônio, reduzindo a sua carga tributária de forma legal, né? Muito diferente da elisão e evasão fiscal. É muito bom que as pessoas tenham essa ideia. E, infelizmente, holding chegou a um momento aqui que as pessoas acreditavam que a holding era construída para burlar o fisco. Lembra disso, né? Lembra disso? É surreal pensar. Mas tem pessoas que acreditam e falam, olha, infelizmente tem pessoas que têm essa mentalidade e chegaram a constituir holding com esta intenção, infelizmente foram mal orientados e hoje sofrem aí as penalidades, as consequências desse planejamento errôneo que foi feito no passado. Então, quando eu entendo que fazer esse investimento por meio de uma SPE, né, ou por meio de uma holding, seja ela não precisa ser uma SPE, mas pode ser uma empresa, uma holding mista, por exemplo, você consegue administrar e reduzir tantas movimentações financeiras internacionais, né, que você precisa de ter essa segurança, mas também para a aquisição deste imóvel. Inclusive por conta da reforma tributária. Inclusive pela reforma tributária. Acho que ainda mais a constituição da holding, seja para poder investir dos Estados Unidos lá com a Patrícia comprando uma cota de um empreendimento ou um imóvel para si, ou aqui no Brasil para alguém, de alguns dos empresários que eu atendo na consultoria que querem se estabelecer de uma melhor forma, né, e se organizar, tenho dúvida nenhuma que a holding é um dos mecanismos mais sensatos a serem feitos hoje em dia. E seguro, né? Patrícia, normalmente os seus clientes, né, eles compram por meio de pessoa física, por meio de pessoa jurídica, é uma tendência maior pessoa física, pessoa jurídica, como que eles se organizam aí para investir com você? Com as suas orientações, né? Eu vou responder baseado um pouco mais no perfil investidor, tá? Não aquele que compra para morar, até porque nós estamos tratando mais do brasileiro aqui, né? E do imóvel aqui como uma opção de investimento e uma diversificação disso. O que acontece? A característica, como você falou, muita gente entende até um pouco errado a questão da holding, né? Se ele já tem, tanto para um planejamento sucessório, quanto para proteção patrimonial, ou para uma eficiência mesmo na hora de organizar os tributos, claro que tem muitos benefícios de ele comprar, da formação de uma holding, da formação de uma trust, etc. Porém, se ele já tem aí, ele não precisa de ter outro aqui. Sim. Entende? Sim. Agora, independente disso, a própria compra de um imóvel aqui, ela pode acontecer na física ou na jurídica, que nós não estamos falando de holding, nós estamos falando de abrir uma empresa, entende? É tipo uma limitada, digamos assim, e comprar esse imóvel em nome dessa empresa limitada. Principalmente quando se trata de short term, porque além disso tudo, você tem algumas características em como você vai declarar suas receitas e rendas desse investimento. Porque, como eu falei, assim, esse perfil de investimento, ele não é só no mercado imobiliário, ele meio que pega uma onda do turismo. É uma empresa girando. É quase que uma hotelaria. Sim. Né? É um pouco diferente de uma moradia que vai ter lá o aluguel fixo, sabe? Então, a maioria, te respondendo, compra em nome de empresa, o que não é uma holding, é uma empresa normal. E muitas vezes, essa empresa que é formada aqui,
ela é de propriedade de uma holding do Brasil. Sim. Isso evita, desculpa, João, só para aproveitar o ponto, isso evita, Patrícia, a bitributação. Né? O Brasil ele não tem um tratado ainda, embora tenha um tratado assinado, mas esse tratado ainda não foi aprovado, né, no Congresso Nacional, então não foi ratificado, né, pelo Congresso Nacional. Então, isso, o que ocorre? A pessoa, quando compra como pessoa física nos Estados Unidos, acaba acarretando para ela uma bitributação. Então, quando ela constitui um negócio, constitui uma empresa nos Estados Unidos, principalmente não sendo a pessoa física sócia dessa empresa, mas a pessoa jurídica que ela já constituiu aqui no país, então ela evita a bitributação. Isso é uma estratégia muito inteligente, é uma estratégia muito interessante e realmente o investidor que já tem esse conhecimento mais aprofundado, ele busca esse caminho, que é um caminho regular, ele vai fazer toda a movimentação, todas as declarações dele no país onde a empresa foi constituída, né? Então é diferente, por exemplo, se eu compro como pessoa física, eu sou tributada nos Estados Unidos e eu sou tributada no Brasil, por ganho de capital ou por qualquer outra movimentação, seja inclusive por uma renda passiva. E essa estratégia que você apresentou é uma estratégia realmente que normalmente é o que se orienta, né, João? Não é uma regra geral, como nada no tributo é uma regra geral, mas a depender do perfil do investidor, é uma estratégia inteligente. Mas desculpa, João, eu te cortei. Mas você tocou exatamente no ponto, assim, é porque daí a gente, para não ser redundante, daí a gente buscar se informar, não ser hoje pelo chat GPT, né, Patrícia, ou pelo Google, mas buscar pessoas qualificadas para poder dar esse direcionamento e ter esse racional bem feito. Até porque isso economiza muito dinheiro, né? E tem um ponto interessante aí, porque nos Estados Unidos a tributação lá é mais simples, né? E que é o que está querendo ser feito com a reforma tributária. Não é muito difícil ser mais simples que no Brasil, não, né? O Brasil é tão complexo, Patrícia, nosso sistema tributário é tão complexo que não é muito difícil ser mais simples, não. Mas lá o tributo é quase que único, né? E a exemplo do que está querendo ser feito. Acho que quando a gente fala do IVA, né? Que é o que está sendo estabelecido aqui, que é a junção de todos os impostos em dois somente, um atrelado à questão de transição de mercadoria e o outro para serviço, mas no final do dia vai juntar tudo que a gente já paga. Como bom brasileiro, né? O IVA era um tributo para ser um único tributo, né? E ser simples. Aí foi uma brasileirada, sabe? Então vamos criar o IVA dual, né? Para evitar todos os problemas, evitar o IVA dual. Mas realmente o objetivo é simplificar. A reforma ela tende a simplificar. Ainda não sei afirmar se será menos oneroso. Eu acredito que isso ainda é uma dúvida muito grande, porque não sabemos ainda as alíquotas, não está claro. Eu acredito que a onerosidade não vai ser como as pessoas esperam, ou seja, não vai ser tão baixo assim, não vai reduzir significativamente os tributos. Mas simplificar, eu não tenho dúvida. Haja visto o Simples, né? Quando você pega o Simples ele tem a cobrança dos impostos comuns inerentes a qualquer empresa. Eles estão lá, na hora que você pega o DAS para poder recolher, ele vai estar lá, todo descrito. O que muda é que você tem algumas atribuições por ser do Simples, como desonerar o custo da folha do INSS, uma série de outras coisas que aí ajuda a empresa a estar no Simples. Mas se você quer crescer, quer ser grande, não dá para você ficar no Simples. Não. Só que aí, você estando no presumido ou no lucro real, que são as duas outras formas de tributar, você também tem facilitadores ali e direcionamento dentro do planejamento tributário. Eu vou falar do Simples aqui, só abrindo um parênteses, já um spoiler, né? Porque o próximo programa vai falar sobre o Simples Nacional. E a brincadeira ali Simples de simples, ele não tem nada. Ele é simples na arrecadação, né? Emite um tributo, paga um tributo, mas você que tem conhecimento, sabe, da parte contábil, como que é feita aquela separação interna ali, né? O que é o repasse de município, de estado, de simples ele não tem nada, não é verdade? Ele simplificou para o empresário, de certa forma, e ajudou realmente bastante, né? Mas no final do dia é uma engrenagem por trás ali que os contadores eles precisam estar bem alinhados a isso. Absolutamente complexo. Mas contextualizando até isso que a Patrícia falou sobre o fato de investir, né? Na pessoa física, na pessoa jurídica. Aqui no Brasil está muito comum esse investimento em unidades NR, né? Principalmente de estúdios ou de apartamentos de 1, 2 quartos. Ano passado eu adquiri um estúdio em São Paulo e a única exigência que eu tinha era a localização, que eu queria algo mais central, ali próximo de metrô e universidade. São Paulo? E eu queria um negócio próximo dos metrôs, porque
tudo que você faz em São Paulo hoje, o metrô facilita muito, mas que tivesse algum ponto de referência forte, que seria uma faculdade, um hospital, eu acabei conseguindo os dois, né? Mas enfim, só que a outra exigência era uma unidade NR, não residencial, porque a exemplo do que aconteceu em Nova York, muitas constituições de condomínio passaram a não permitir explorar o chamado short stay ou alocação por temporada dentro dos condomínios, dentro dos apartamentos. E esse prédio que eu comprei, ele tem os imóveis residenciais, mas foi ali posicionado 2 andares do prédio para ser feito a exploração comercial. Então pode haver qualquer tipo de mudança na constituição do condomínio, no estatuto, né, enfim, que eu não vou ter problema nessa alocação. Ao mesmo tempo, eu também não consigo fazer uma alocação tradicional do que é estabelecido pela lei do inquilinato, porque ele é uma alocação comercial. Então, assim, tem uma série de questões que eu preciso tomar cuidado para poder dar esse direcionamento. Mas o ponto aqui o Airbnb até então não informava para o fisco que eu estava gerando renda com aquilo ali. E ele já gerou a informação, isso já está bem declarado, que a partir desse ano ele vai declarar os repasses que são feitos na pessoa física para esse tipo de rendimento que você tem. E eu não duvido muito que o Booking também vai fazer, que são as 2 principais hoje que a gente trabalha, né? Que são as 2 plataformas principais. E aí eu me pergunto, na hora que eu começo a refletir de tudo que a gente está falando assim, por que eu não já fiz a aquisição disso na PJ, porque é muito melhor. Tudo bem que aí não vai ser os 27,5 ali na veia, né? Vai ter uma tributação diferente, porque tem um carnê-leão, aí precisa entender um pouco sobre isso. Não vou entrar no detalhe, mas era melhor... Tem uma forma boa ainda tem salvação aí para você. Né, doutora? Ainda tem. Ainda é possível montar um modelo de negócio dentro da legalidade que você fique protegido com uma redução de carga tributária, mesmo com as mudanças significativas, né? Então, por isso a importância do planejamento, mas é possível sim, porque você consegue ainda constituir uma empresa, não necessariamente você adquiriu a empresa por essa PJ, mas você vai transferir essa empresa para uma PJ, aí tem que analisar todo o modelo de negócio, se você vai incorporar o patrimônio da empresa, se não vai incorporar o patrimônio da empresa, então tem um modelo específico, né? E tudo isso é um estudo prévio. Não existe receita, né, João? Você sabe disso, não existe receita pronta. A Patrícia também sabe disso, né, Patrícia? Mesmo quando você vai orientar um cliente, e eu acredito que você já tenha feito isso, né? Falou com a pessoa, ela não compra, não é o seu perfil, porque tem pessoas que ela acaba iludindo um pouco, né? Eu quero investir, quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, eu quero investir em renda passiva e acredito que com a sua seriedade, eu sei o profissional que você atua no segmento já há muitos anos, inclusive com experiência em marketing, já trabalhou com diversos profissionais, então sabe que tem muitos empresários, muitas pessoas que têm um rendimento, mas que têm uma ilusão, né? E a ilusão, se ela não encontrar um profissional coerente, responsável, ela acaba perdendo ali um valor que ela acumulou durante muitos anos, né? Não é fácil ganhar dinheiro, é muito difícil, né, as pessoas conseguirem acumular um patrimônio, por vezes é um sonho, né, de adquirir o seu imóvel, e aí adquire um imóvel residencial, depois ela começa a adquirir imóveis para fazer todo o processo de movimentação, de recursos, planejar o seu futuro, e se ela não encontra um profissional que tenha um mínimo de responsabilidade, ele acaba perdendo aquele patrimônio. Então eu acredito que você já fez isso alguma vez na sua vida e falou, olha, não é para você, né? Busque outro investimento, coloca na poupança, a poupança não tem um rendimento bom, mas é melhor, porque não é o seu perfil, você não vai entender como que funciona todo o mecanismo, né? Isso gera um grande problema. E João, e o que você passou aqui agora é o que eu tenho certeza que tem muitas pessoas buscando exatamente essa informação. Sim. E agora? Eu comprei na pessoa física, agora estão me falando que eu deveria ter comprado na pessoa jurídica, tem como fazer alguma coisa? É um estudo, né? Você não consegue entrar em uma empresa e falar, faça isso, faça isso, faça isso. Sim, não dá. Primeiro você entende, né, a empresa, entende o empresário, que muitas vezes ele é mais complicado do que a própria empresa, né? Às vezes, Patrícia, você encontra uma empresa em uma situação que você fala assim, e agora, por onde eu começo, né? Você não sabe se começa a orientar no marketing, na venda, no administrativo, no financeiro, mas quando você conversa com o empresário, você entende o porquê que a empresa está
dessa forma tão complexa e mais difícil. Por isso que eu criei a CEO Express. CEO Express. É justamente a visão do CEO. Pra gente, João, da CEO Express, como funciona o seu trabalho? E eu gostaria também que a Patrícia falasse com a gente como funciona. Nós conversamos aqui, mas não explicamos. Como é que funciona a CEO Express? Me conta. Eu costumo dizer assim, ó, sabe aquele empresário que sente que ele está ali trabalhando a vida inteira, ele não para de sair do operacional e que ele tem aquele sentimento que ele podia estar ganhando muito mais e não ganha? Esse é o meu cliente. Uhum. É essa pessoa que eu quero atuar. Porque você acabou de dar o resumo agora de contexto, assim, porque muitas vezes você atende pessoas, os últimos 20 anos da minha vida, eu neguei negócios de empreendedorismo no franchise, porque eu entendia que a pessoa não tinha perfil para ser empreendedora. Ponto. Falar, olha, deixa seu dinheiro na renda física que vai... da renda fixa que vai ser muito melhor para você. Mas na hora que eu começo a enxergar, e aí eu venho concebendo há 18 anos a CEO Express, ela não nasceu da noite para o dia, né? Eu vim me preparando para isso, é justamente para poder profissionalizar, né? A minha consultoria é uma consultoria estratégica de negócio. Então a visão do negócio é de forma ampla, mas com uma cabeça de CEO, e um CEO profissional, que vá atuar em todas as áreas da empresa. Uhum. Né? Então, a preocupação de se estabelecer uma cultura pré-determinada no primeiro momento, porque toda empresa tem cultura, seja ela estabelecida pelo dono ou pelos funcionários. Sim. O sistema ele vai te gerar uma cultura. Então, isso precisa ser bem direcionado e aí, estrategicamente, trabalhar tudo que a empresa precisa ser trabalhado. É um planejamento tributário bem feito, né? E existem várias formas de se estabelecer isso, ok. Uhum. Não é uma gestão comercial, é uma gestão de marketing. Marketing não só no alinhamento de comunicação, mas no marketing de forma geral, na sua essência. Vamos falar dos 4 P's de Kotler, por exemplo, né? Produto, preço, prazo, promoção, mas é precificar da forma correta, é comprar da forma correta, é colocar esse produto posicionado da forma correta, é entender como que o comercial está trabalhando e ir lá na ponta também, no operacional do empresário, que muitas vezes ele está lidando com aquilo ali a vida inteira e ele acha que entende muito, no final do dia ele está num processo matricial de moer dinheiro e não sair do limbo. Eu né? tenho um grande amigo, já tem alguns anos que eu não encontro com ele, mas ele usou uma frase comigo que foi muito interessante. Ele falou assim, Renata, eu encontro empresários, eles falam assim, eu estou correndo muito. E correndo muito, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, não tenho dinheiro, enfim... A dúvida, ele falou assim, olha, a primeira coisa que você tem que pensar é para onde você está correndo, né? Você pode estar correndo para o precipício. Isso aí. Porque isso, às vezes, o empresário, ele entra numa rotina de trabalho e ele esquece de ganhar dinheiro. Ou ele perde muito dinheiro nas movimentações que ele faz do dia a dia. Ele deixa, porque ele começa a se preocupar muitas vezes, a empresa passa por uma dificuldade financeira, ele foca no financeiro, esquece a parte de venda. A parte de venda é o que alimenta o financeiro. Ele foca no micro. Exatamente. E o micro tem gente lá para poder fazer. E esquece do macro, né? E assim, e aí, por ironia do destino ou não, boa parte das empresas que eu tenho atuado, eu tenho trabalhado muito turnaround nessas empresas. Eu tenho trabalhado muito esse contexto de reestruturar os negócios para prepará-los para que, enfim, estejam bem estabelecidos para o mercado. O mercado mudou, né? O mercado mudou, a tecnologia chegou. Inclusive, vai ser assunto para um outro podcast. Aí eu gostaria muito da presença de vocês. Mas você falou muito a questão da pessoa tentar ali movimentar, burlar o fisco. Gente, a tecnologia está aí. Não adianta. Sua empresa, eu falo com todo mundo, a sua empresa só é boa e o seu negócio só é bom se você paga todos os impostos 100%. Se você não pagar, seu negócio não é bom. Esquece. E uma hora ou outra você vai ter problema com o fisco. E ele vai te pegar. Tende a aumentar, porque a tecnologia, ela facilita muito esse cruzamento de dados, né? No passado mesmo, muitas empresas não declaravam que recebiam cartão de crédito, hoje já é o cruzamento de dados. Pix hoje está mais rápido a absorção da informação do Pix do que da maquininha de cartão de crédito. Claro. Mas, Patrícia, fala pra gente um pouquinho como funciona o seu trabalho aí, tá? Eu vou me usar como exemplo, tá? Eu gostaria de comprar um imóvel... Oi? Se você me permite, vou até fazer um gancho com algumas coisas que vocês falaram. Claro. Quando estava tendo esse bola aí, eu fiquei avaliando, né? Por exemplo, a questão de pagar os impostos. Porque chega em mim todo tipo de cliente, né? E a gente, infelizmente, no Brasil, mais um pouco do que em outros lugares do mundo, existe uma sensação de injustiça quando a gente paga os impostos todos, né? Porque meio que aquilo não retorna para o empresário ou até para a pessoa física da forma que deveria. Então, muita gente chega com uma expectativa
sabe? De que comprar um imóvel aqui seria uma forma de burlar algum tipo, de pular uma etapa de pagar imposto no Brasil. Tipo, sabe, vou fazer desaparecer o meu dinheiro. Mais ou Não, menos assim, sabe? E não é bem por aí. não. Então, muitas vezes, essa questão de que você falou, que às vezes eu falo para a pessoa não compra, né? Eu acho que não é nem esse o meu papel, mas uma coisa que eu sempre tentei fazer e vou continuar, porque isso é prioridade para mim, em qualquer atuação, né? Na atuação de tanto como consultora, como marketing, como corretora, é puxar essa pessoa para a realidade e apresentar os cenários, porque a decisão final vai ser sempre dela. Mas esses cenários do tipo, olha, igual o cara que quer burlar, muitas vezes ele quer fazer o dinheiro dele desaparecer. Entende? Não é comprando imóvel aqui que ele vai fazer isso, Pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Sim. Né? Aí eu tenho que puxar ele para a realidade e conscientizar que, olha, vamos fazer pelo caminho certo, porque assim, é bom demais ao ponto de valer a pena fazendo pelo caminho certo. Né? Enfim, agora me fugiu, mas teve uma outra coisa que vocês falaram também que é bem notória. Bem pertinente, né? Bem mas fala pertinente, um pouco. aonde que mistura o tributo e a cultura do Brasil com o interesse, sabe, em comprar e investir aqui. O brasileiro tem de fato essa cultura não, né? Essa visão, porque é uma realidade, Patrícia. Não vamos esconder isso, não. É uma realidade. Sim. O encargo tributário aqui é muito alto, né? Comparado àquilo que o brasileiro recebe. Então, ou seja, não é que nós não temos as maiores taxas, os maiores encargos tributários do mundo, não, tá? Existem países aí com valores mais expressivos, percentuais mais expressivos. O problema é que no Brasil, se você quer uma qualidade, um estudo de qualidade, uma educação de qualidade, ele é privado. Se você quer uma saúde de qualidade, é privado, embora exista o SUS, que atenda aí uma grande maioria da população e que realmente tem um atendimento espetacular, mas entrar no SUS é muito difícil, né? Então, quando você precisa de um exame, por exemplo, você demora meses, você precisa de uma cirurgia, você demora meses, né? Então, esse é o ponto específico de uma saúde privada no Brasil. Se você precisa de garantir a sua segurança, você precisa também, de alguma forma, contratar algum serviço específico. Então, ou seja, essa insatisfação que o brasileiro tem de um modo geral, isso é algo que realmente acontece, mas não é sonegando que você resolve esse problema. Né? Às vezes você cria um problema maior. Então, por quê? Porque cada vez mais o fisco brasileiro, né, seja estadual, federal ou municipal, ele vem buscando um mecanismo de fiscalização muito mais eficaz, né, a gente pode dizer eficiente e eficaz, porque ele consegue chegar ao empresário, ao empreendedor, ao investidor de forma mais célere. E, por vezes, quando isso acontece, é o susto. Eu lido muito com a parte do contencioso tributário, né? Depois que o cliente já está ali no processo de execução fiscal, mas ele já fez tudo errado que ele podia fazer. A gente sabe bem como é que é isso, né? Mas na hora que a gente chega e fala, nossa. Exatamente, ou seja, ele já fez. Agora eu quero que você apresente uma defesa. Tem defesa, não é que não tem, não. Você estuda ali né, de forma bem minuciosa, você encontra um caminho, ou para que ele faça uma boa negociação, uma transação, ou existe uma defesa na própria execução fiscal. Para amenizar, né? Pagar, ele vai ter que pagar, você vai amenizar. Até que tem situações, João, que eu posso dizer que há a cobrança errada. O fisco erra também. Menos, tá? Menos do que no passado. Porque antigamente, vamos falar daquela época que eu falo antigamente é ruim, né? Porque antigamente quanto? Antigamente é muito tempo. Nota fiscal, por exemplo, é física em 5 vias. Né? Era uma forma de fiscalização muito complicada. Hoje tem um SPED fiscal que, né, ele movimenta tudo, você declara tudo ali dentro e aquele cruzamento ali de informações, ele chega de forma muito célere. Mas, então, isso é um assunto que vai se estender por um bom tempo ainda, viu, Patrícia? Mas eu queria um pouco que você me falasse um pouco aí do seu trabalho, como funciona o seu trabalho nos Estados Unidos. Eu quero comprar um imóvel aí, como que eu faço? Entro em contato com você, qual que é a orientação prévia, como que tudo acontece? Então, bom, meus contatos vão ficar aqui, né? Sim. Mas em relação ao meu trabalho, eu gosto muito de cuidar. Eu realmente me vejo como uma consultora. E quando se trata de Estados Unidos, sabe, pegar um brasileiro e trazer ele para cá, eu acho que vai muito além do comprar o imóvel em si. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa usa o imóvel ou o investimento, mas de fato ela quer começar a ter uma relação com aquele país para eventualmente mudar, migrar, né, relocar,
seja a vida dela, a vida da família, ou seja, negócios, sabe? Então, e como uma boa, João, né, a gente teve muitos anos de parceria na área de marketing e tal, eu sempre peguei um briefing muito bem pego, digamos assim, que às vezes na olhada eu sabia o que o cliente queria, coisa que ele não conseguia verbalizar. E isso acontece. Muitas vezes o cliente chega para mim e fala, eu queria comprar um apartamento. Mas aí, no final, o que ele precisa mesmo é de pegar o negócio dele e trazer para cá, sabe? Como ele vai fazer essa migração dos negócios, vai expandir, vai montar outro. Enfim, então, o real estate, o mercado imobiliário, ele é praticamente um dos canais, entende? Que eu tenho de atender a demanda, que de fato, a maioria das vezes a demanda, ela eu quero iniciar uma relação com os Estados Unidos. E comprar um imóvel de férias é sempre, ou na maioria das vezes, um primeiro ponto. Mas, assim como um business plan, quando a gente vai fazer um plano de negócio para uma empresa e tem etapas em etapas, o meu trabalho vai muito disso, né? Ele escolher o imóvel ou comprar a casa, seja lá do investimento, etc., ele é só uma das coisas, porque eu trago o cliente e monto essa timeline, essa cronologia de como ele, de fato, vê a relação dele com os Estados Unidos a longo prazo. Perfeito. Entendeu? Gente, muito obrigada. Nós estamos chegando aqui nos finalmente, nem parece, né, Patrícia? Uma hora já de programa. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pela confiança, João. Viu, Patrícia? Muito obrigado pela confiança. O Segurança Patrimonial é um programa que está iniciando agora, né? Essa é a nossa segunda gravação. O objetivo é levar informação para aquela pessoa que necessita e gostaria de esclarecer uma dúvida, mas eu me preocupo muito com quem vai levar, como eu vou buscar essa informação, né, para levar às outras pessoas, e eu senti muita confiança no trabalho de vocês, a responsabilidade de vocês, até nas tratativas prévias, né, Patrícia, nos reunimos, encontramos, então assim, eu vi que vocês podem colaborar e muito com o programa, e gostaria muito de já deixar o convite aqui para outros, tá, se for possível, e infelizmente chegamos realmente ao final, né, eu não tenho como estender muito tempo, mas fica aqui o meu agradecimento, e com certeza vamos nos falar outras vezes. Desejo muito sucesso para você, Patrícia, tá? Que as vendas aí aconteçam de forma bem promissora e tende a aumentar, acredito que sim, porque o Brasil tem criado esse movimento mesmo de internacionalização do patrimônio, e acredito que com o seu contato aqui já exposto para as pessoas, muitos aí entraram em contato com você. E, João, não tem como agradecer, né? O João me apresentou a Patrícia, né? Muito obrigada por tudo, e eu tenho certeza que a nossa parceria vai ser de sucesso. Com certeza, obrigado pelo convite, é um prazer sempre a gente estar trocando aí e estamos juntos. A gente tem muita coisa para poder fazer juntos, a gente sabe disso, sim, né? Sim. Patrícia também já é uma parceira de... Não pode falar o tempo aqui não, né, Patrícia? Que fica ruim, né? Eu já falei antigamente aqui algumas vezes, mas... né? Lembrei da nota fiscal física. Então... mais de experiência assusta um pouco, né? Mas bem isso, assim. E é uma parceira de negócio também, a gente tem... planejado e feito algumas coisas já nesse sentido, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Ela tem um braço aqui no Brasil para poder ajudar e eu tenho um braço lá também para poder fazer as coisas acontecerem, né? E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. A todos vocês, muito obrigada, né? Que acompanharam aqui o programa. Fica aí os nossos contatos, qualquer dúvida estamos à disposição. E espero que todas as informações que foram transmitidas aqui possam, de fato, contribuir para o seu crescimento e, mais importante, para a sua segurança patrimonial. Patrícia está aí ainda? Tá.